Deus não criou o homem e voltou para o céu e deixou o homem aqui abandonado. Deus criou o homem e lá no jardim do Éden, ao criar o homem, ao formar o homem, ele se relacionava com o homem todos os dias. Todos os dias. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Então, a palavra é muito clara quando ela diz que todos os dias, quando soprava a brisa do dia, me parece aqui que, se nós formos entender, quando estava o dia amanhecendo, a brisa da manhã, quando soprava a brisa, o Senhor, com certeza Adão e a sua mulher ouvia os passos do Senhor no jardim e já se alegrava o coração, dizendo: o Senhor está vindo falar conosco. Era uma alegria, um prazer poder ouvir a voz de Deus e conversar com Deus. Então Deus criou o homem e o visitava diariamente e se relacionava com o homem. Isso era o prazer de Deus e o prazer do homem, ter um relacionamento. Agora, o que faz com que o homem perca a vontade de se relacionar com Deus é simplesmente o pecado, a desobediência. Desde quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, e logo no primeiro dia depois em que ele descobriu que tinha pecado ao desobedecer uma ordem de Deus, agora os passos de Deus no jardim já não era mais prazeroso, era algo que trazia e que trouxe temor. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, ao soprar da brisa, eles esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas Deus, mesmo sabendo, porque Ele foi e sempre será onisciente, onipresente, onipotente, Ele, conhecendo e sabendo a prática do homem, Ele simplesmente poderia ter virado as costas, soprado um fogo ali, eliminado aquele jardim, eu vou começar de novo. Esse aí já perdeu. Não, Deus continuou no mesmo curso, andando sobre o jardim, em direção ao homem, para se relacionar. E quando o homem se escondeu, é claro que Deus sabia onde ele estava escondido, Você já viu quando uma criança esconde do pai e fica com a cabeça de fora? Esconde atrás do sofá e fica gritando lá, achando que está escondido. Assim é o homem. Era uma criança diante de Deus, escondido no jardim, achando que o Deus que o criou não sabia onde ele estava. Mas Deus, como um pai bondoso, diz assim: eu vou brincar de esconde com esse menino, E começou a dizer: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? E o homem, então, responde, Senhor, eu escondi, porque quando eu ouvi os teus passos sobre o jardim, eu tive vergonha, eu tive medo, porque eu estava nu. E Deus então disse: quem falou para você que você estava nu? Até ontem você não sabia disso? Tu por acaso comeu do fruto que eu falei para não comer? Deus conversou com o homem como se ele fosse
inocente, né? Como se Deus não soubesse. Então Deus indaga o homem, mas o homem, quando ele faz alguma coisa errada diante de Deus, quando ele sabe, porque todos que erram, todos que praticam o pecado são conscientes do pecado, porque o Espírito de Deus que trabalha na consciência do homem, essa consciência acusa o homem do seu próprio pecado, e ela vem acusar porque o Espírito de Deus o acusa. Então ninguém peca inconsciente, todos que pecam sabem que estão pecando. E o homem, então, diz: eu escondi porque fiquei com medo. Mas Deus não virou as costas para o homem. Deus se relacionou com o homem mesmo depois da sua obediência. Mas todo o ser humano, quando ele erra, ele esconde, porque eles têm medo de serem confrontados pelos seus erros. Então tenta esconder de Deus. Eu não vou orar não, porque se eu orar, Deus vai falar comigo e Deus vai dizer que eu errei. Olha, eu não vou nem na igreja, porque pode que Deus use alguém lá e diz para mim consertar. Olha, eu não vou na igreja porque a palavra vai falar comigo e eu estou errado. Então o homem se esconde de Deus. Ele se esconde não vindo à casa de Deus, eles se escondem não orando a Deus, eles se escondem atrás do álcool, eles se escondem atrás da prostituição, eles se escondem atrás de um vício, mas sempre ele procura uma forma de fazer com que Deus fique bem longe dele. Mas Deus sempre vai estar dizendo: ô homem, onde você está? Cadê você? Eu te criei, foi para você ter o prazer de falar comigo, de relacionar-se comigo, de falar e me pedir, e eu ouvir a tua voz, estender a mão para te abençoar. Mas onde você está? Você está escondido? E o homem tem se escondido da presença de Deus, porque sabe que o seu pecado será confrontado por Deus, porque Deus ama a sua criação, ama aquele que ele criou, ao ponto de dar o próprio filho para morrer por ele. Mas Deus não aceita o pecado e o erro na vida do ser humano. Então, quando o homem decide viver no pecado, ele se esconde da presença de Deus. E o próprio Deus, ele providencia meios para se comunicar com o homem. Ele mesmo, ele falou com Adão, como nós vemos aqui. Ele conversou com Noé, ele deu instruções a Noé. Ele falou para Abraão, fez promessas, ele pessoalmente. Tá? Ele falou com Josué. Deus sempre estabelecendo uma forma de comunicação. Deus sempre procurou uma forma de se comunicar com o ser humano, porque a comunicação é a forma mais viável de resolver as questões pendentes. Tá? Se alguém errou, diz: eu errei, me perdoa. Não, olha, eu te perdoo, está perdoado. Então a comunicação, mas quando não há comunicação, tá? Eu fiquei sabendo que alguém falou mal de mim, mas olha, eu não quero nem ver essa pessoa. E às vezes a conversa de alguém que falou mal, é em verdade, e aí eu crio uma situação de barreira, de distanciamento, por falta de comunicar. É muito fácil. Manilton, eu falei uma coisa do senhor, eu não sabia, mas eu estava errado, o senhor me perdoa, porque eu falei, eu não deveria ter falado, porque eu não sabia, não tinha confirmação, mas o senhor tem condição de me perdoar? Pastor, está perdoado. Resolveu. Mas se nós criarmos esse muro, não havendo a comunicação, vai haver uma separação e a ruptura dessa comunicação faz com que há um afastamento. Mas Deus sempre procurou aproximar-se do homem para conversar, para dar instruções, para trazer ao homem uma direção e algo para que o homem pudesse continuar sendo abençoado por ele. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso de número 1, Deus diz que a palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Então, Deus falou pessoalmente, Deus usou profetas, tá? E é claro que para Deus falar com os homens, através dos profetas, Deus falava primeiro com os profetas. Então Deus continua falando. Deus fala e Deus dá ordem para que os profetas pudessem falar às pessoas, e de muitas maneiras Deus falou por meio dos profetas. Ele sempre revelou a sua vontade ao homem. Olha, eu não vou falar diretamente com a nação, mas eu vou falar com o meu profeta, e o meu profeta vai transmitir a minha mensagem, a minha vontade a toda esta nação. Então Deus nunca deixou de revelar ao homem a sua vontade, nunca deixou de dizer para o homem o que ele gostaria que o homem pudesse fazer e como o homem deveria proceder. Deus nunca abandonou o homem à mercê de ficar ao léu sem saber uma direção. Deus sempre deu direção. Deus sempre, olha, vocês neste caminho vão à perdição. Vocês nesse caminho vão perder o direito de ser nação. Neste caminho vocês ficarão escravos de outras nações. Sempre Deus mostrou o caminho certo para o ser humano. Nunca o abandonou, nunca o deixou sem comunicação. Mesmo o homem desobedecendo, indo para o cativeiro, lá Deus continuou falando com o homem. Deus continuou falando com o seu povo. Então, há uma grande oportunidade do homem ouvir a voz de Deus, porque Deus sempre tem falado com o seu povo. Quando lemos em Isaías no capítulo 9, algo que nos chama muita atenção, porque no capítulo 9 de Isaías, se nós voltarmos lá no verso de número 2, nós vamos ouvir e vamos entender que o profeta estava profetizando de um tempo que viria. Era uma profecia escatológica, era uma profecia que ia se cumprir. Isaías estava profetizando algo que iria acontecer. Ele disse, olha, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. O que é isto? Houve um tempo, um período pequeno, que Deus cessou as profecias. Que Deus cessou de falar com os profetas para que eles pudessem falar com o povo. E o que acontece quando Deus deixa de se comunicar com o homem? Olha o que o profeta diz. O povo que não ouvia mais a voz de Deus caminhava em trevas. Quando nós nos separamos da comunicação com Deus, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, os nossos caminhos se tornam em trevas. A terra vivia na sombra da morte. Não havia luz, não havia esperança, porque não se ouvia mais a voz de Deus. E quando perdemos a comunicação de Deus para a nossa vida, a vida de qualquer pessoa se torna trevas, porque sem a voz, sem ouvir Deus falar, o homem não tem direção, o homem não tem visão, o homem não tem condições de caminhar. Mas o profeta estava dizendo, olha, para este povo que estava sem ouvir a voz de Deus, viu uma grande luz, agora uma grande esperança, porque raiou agora uma luz, há uma esperança, há uma promessa, há algo que vai acontecer de extraordinário. E ele vai para o verso de número 6 do mesmo capítulo. Por quê? Porque há uma promessa, porque o menino nos nasceu. Olha a profecia, olha a promessa. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aí raiou uma esperança, porque agora a palavra de Deus ia se cumprir. Olha, o homem, a palavra se tornou carne, se encarnou, e agora ele veio e trouxe a oportunidade dos homens ouvir novamente a voz de Deus, a voz de Deus.
raiou uma esperança, raiou uma luz, que era Jesus Cristo encarnado, o verbo que se fez carne. Porque no mesmo livro de Hebreus, o escritor no verso 2 diz, ele falou de muitas formas através dos profetas, mas nestes últimos dias, Deus está falando, ou Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Deus agora está falando com a sua igreja, está falando com o seu povo, através do Filho pela palavra. Através do Filho pela palavra. A nova aliança que nós temos a partir do momento da morte de Cristo na cruz, foi feita uma nova aliança com o povo, e esta aliança que Deus fez com o povo através de Cristo, toda a vontade de Deus nessa nova aliança agora está revelada na palavra de Deus, nos evangelhos, nas cartas, naquilo que o Espírito de Deus trouxe como inspiração aos homens que escreveram a palavra de Deus, com autoria do Espírito Santo sobre a vida deles. Então, quando não se ouve a voz de Deus, a humanidade vive em trevas. Sem a voz de Deus não há esperança. O que nos traz a luz é ouvi-lo. O que nos traz a luz é ouvir a voz de Deus. Sua voz aos nossos ouvidos nos traz esperança. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Disse da história de que o salmista baseou-se na palavra, nesses versos, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Porque naquela época existia minas, e essas minas eram túneis cavados e de longa distância, onde os mineiros, eles andavam pelas minas, nos túneis, e a única coisa que eles tinham para iluminar o seu caminho era um capacete, e nesse capacete existia uma luz, e essa luz que iluminava o seu caminho. E quando ele olhava para o caminho, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque a luz que estava no capacete iluminava exatamente onde ele ia colocar o pé, porque era escuro, densas trevas. Então o salmista diz, olha, a tua palavra é para mim, a tua palavra é para mim, lâmpada para os meus pés, é ela que ilumina onde eu devo colocar os meus pés, e ela é luz para o meu caminho, porque não sei para onde eu estou indo, não sei para onde eu estou caminhando, sei que eu estou na escuridão, e a única coisa que me dá direção é a luz para os meus pés, é a lâmpada para o meu caminho, que é a tua palavra na minha vida. É algo extraordinário. Ouvir a voz de Deus através da palavra é luz para os nossos caminhos, nos tira das trevas mais densas que o mundo traz. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 3 e 4, nós vamos encontrar uma pergunta de João. Mateus capítulo 11, verso 3 e 4. João manda os seus discípulos até Jesus. João que veio preparar o caminho. João que veio profetizar que Jesus estava vindo. João que foi o homem que disse, olha, está vindo aí. Mas aí, João agora manda o seu discípulo dizendo, manda perguntar a Jesus, né? És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Criou-se uma dúvida no coração e na mente de João quanto ao Messias, quanto ao envio daquele que era a luz, que era a palavra. Aí Jesus não respondeu de outra forma. Jesus disse assim, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo. Jesus estava dizendo, o que eu falo é suficiente. A minha voz, a minha comunicação,
a minha palavra, ela é suficiente para João entender, porque quando eu falo, aí ele diz assim, aquilo que vocês estão ouvindo, e por causa de ouvir, estão vendo. Então quando diz para João, quando eu falo, vocês veem, quando a minha voz, ela é expressada, quando eu abro a minha boca e a minha voz ecoa nos quatro cantos da onde eu estou, algo extraordinário acontece, porque a minha voz, ela é suficiente. Quando você ouve a minha voz, ela é luz para libertar da escravidão, ela é poderosa para curar a enfermidade, ela é poderosa para libertar pessoas possessas por demônios. Quando eu falo, quando vocês ouvem a minha voz, algo extraordinário acontece. Então diga para João o que vocês estão ouvindo, porque quando eu falo, as coisas acontecem. E foi suficiente para que João pudesse entender que era Jesus, porque era a promessa. Só de ouvir sabia que era a voz de Deus falando e trovejando e trazendo transformação aonde essa voz chegava. Então, quando João duvidou, Jesus mandou dizer: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Se você está ouvindo a minha voz, você está vendo o que está acontecendo. Aí lá no verso 15 foi o que lemos, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Se tem ouvidos, ouça. Porque Deus continua falando. Porque Deus continua trovejando a sua voz nos recuões de toda a terra. Deus fala. Deus fala. E não há outra forma. Se você, é porque eu sou assim, eu não acredito muito na palavra, a Bíblia parece que não. Então tá bom. Eu quero ver que quando você está assim despercebido, que dá um trovão daquele assim que balança tudo ao teu redor. Eu quero ver quem não diz que não é a voz de Deus. O camarada, se tiver descuidado, ele cai da cadeira, se estiver em pé, cai das pernas. Se estiver dirigindo, se não ficar veaco, o carro sai da estrada. Porque quando Deus troveja, e primeiro, ele dá aquela luz assim, né? Dizendo, a minha voz está chegando, porque a minha voz clareia. Aí vem aquele... sai de um canto e vai no outro. Aí você só espera, dizendo, vem aí. E ninguém não tem coragem de dizer que Deus o está falando. Porque Deus fala pela natureza. Mas eu não preciso esperar a natureza falar para me entender a voz de Deus. Eu tenho a palavra. Eu tenho a revelação de Deus. Eu tenho a palavra sobre os meus cuidados, que está na minha mão, na minha boca, na minha mente e no meu coração. Mas eu preciso abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. O escritor aos Hebreus nos traz a revelação que agora fala através do Filho, usando a palavra. Aqui ele revela quem é o Filho. O próprio escritor revela aqui em Hebreus quem é o Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é o quê? A luz. É a voz que traz clareza, a palavra de Deus que traz luz nas trevas. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É o esplendor da glória de Deus, o Filho, aquele que veio para que Deus pudesse continuar falando ao seu povo através do Filho e da palavra, através do Filho Jesus Cristo, o Salvador. Nós temos Jesus Cristo como resplendor da glória de Deus. A voz de Deus em Cristo é luz e traz entendimento. A palavra de Deus, a voz de Deus, através de Jesus e da palavra, do verbo, é a luz e traz entendimento. Lucas 15, 8. Vamos ler Lucas 15, 8. Que diz aqui, mais uma vez a comparação da palavra. Ou qual é a mulher
que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. O que é a candeia aqui na casa dessa mulher? É a palavra. É a palavra. Qual é a mulher? Qual é a pessoa? Qual o ser humano que perde? Você já viu que para perder, você já perde no escuro? É porque você já não está sem direção. É porque você já não tem rumo. Está usando e usufruindo de algo que você adquiriu quando tinha luz. Mas quando você está no escuro, você perde. E ela perdeu algo que tinha valor para ela. Mas ela agora lembra-se de que a única coisa que vai poder ajudá-la é a luz. Então a Bíblia diz que ela acende uma candeia, acende a luz. E quando a luz é acesa, a candeia é acesa na casa da mulher, ela descobre algo que ela não tinha percebido nas trevas. Porque nas trevas ninguém percebe o que está à sua volta. Mas quando acende-se a luz, você observa e consegue enxergar algo que está ao teu redor. Que a mulher descobriu que a casa dela estava suja. O que é que a Bíblia faz na nossa vida? A Bíblia mostra para nós, a Bíblia que é a voz de Deus, e que é a comunicação de Deus, e que é aquilo que traz luz para o caminho. Ela revela em nossas vidas aquilo que precisa ser limpo. Porque sem luz, nós achamos que está tudo normal. Sem a palavra, nós achamos que está tudo natural, está normal, está comum. Mas quando acende a luz, você observa que você está, na verdade, no meio de uma sujeira só. De algo insuportável. De algo que ali daquela forma você não vai encontrar o que você perdeu. Mas a luz, ela vem para a tua vida, a palavra de Deus vem para a tua vida para te mostrar aonde é que você precisa limpar, aonde você precisa corrigir. E a Bíblia diz que aquela mulher então pega o quê? Uma vassoura. E começa a varrer a casa. Ela começa a tirar a sujeira. E aí alguém até fica equivocado dizendo, olha, eu vou ler a Bíblia porque a Bíblia vai tirar de mim todo o pecado. A Bíblia vai tirar de mim toda a sujeira que está em mim. Não, a Bíblia vai te mostrar onde está a sujeira. A Bíblia, a palavra e a luz que te mostra onde está a sujeira. É você que tem que pegar a vassoura da vergonha, da atitude, do bom caráter. Você que tem que pegar a vassoura. A vassoura do homem de verdade, da mulher de verdade, e dizer, olha, realmente a palavra está dizendo que eu estou no caminho errado. É eu que preciso consertar a minha vida. Então limpa a casa, limpa o ambiente. Porque quando você limpar o ambiente, automaticamente, ao limpar o ambiente, você vai recuperar o valor, a dracma, aquilo que você perdeu, você vai encontrar, porque você fez a limpeza necessária, e a luz se acendeu para você ver a sujeira. Então, a palavra de Deus é luz. E o que eu pergunto nesta noite, será que estamos ouvindo? Será que estamos ouvindo a palavra? Será que estamos acendendo a luz? Será? É uma pergunta que nós precisamos fazer reflexão sobre ela. Será que está resolvendo? Ou será que de verdade eu estou ouvindo ou estou só escutando a palavra de Deus? Será que essa palavra tem adentrado ao meu coração? Me parece que a maioria dos homens na terra não tem dado ouvidos à voz de Deus. Escuta, mas não ouve. Por que, pastor, que o senhor disse que as pessoas estão escutando e não estão ouvindo? Porque na maioria das vezes nós não estamos vendo mudanças, nós não estamos vendo melhoras. Eu preciso olhar para a minha vida hoje, e hoje eu preciso ser melhor do que ontem, porque se hoje eu estiver pior do que ontem, a palavra de Deus não está fazendo efeito na minha vida. Eu não estou ouvindo a palavra, para que eu possa me adequar à palavra. Então nós precisamos fazer reflexão.
A minha vida hoje precisa estar melhor do que ontem na presença de Deus. Até porque hoje está mais perto de Jesus voltar do que ontem. Então, quanto mais se aproxima, quanto mais os dias passam, mais perto de Deus eu chego, mais perto da promessa eu estou, e melhor eu preciso estar para encontrar com Deus. E a palavra é exatamente para isso. Para mostrar para você aonde é que você precisa consertar, aonde você precisa desviar de algumas coisas que podem te atrapalhar no caminho. Olha, isso aqui não me serve, eu tiro do meu caminho. Isso me atrapalha, eu tiro do meu caminho. Isso está me trazendo complicações, então eu abro mão disso, porque eu preciso melhorar na presença de Deus. Eu preciso estar melhor. E aí, será que nós estamos ouvindo a palavra? Porque muitas pessoas dizem assim: amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou ser melhor. As pessoas, quando passam por dificuldades, elas se ajoelham na presença de Deus, principalmente quando a doença chega, a morte está perto, quando a pessoa escuta o barulho da morte, quando a pessoa sente o pavor da morte. Mas que orações fervorosas fazem, né? Senhor, eu vou ser a melhor pessoa. Senhor, eu vou te servir para o resto da minha vida. Vai mesmo, porque a morte está para amanhã, né? Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, Senhor, nunca mais me afasto da tua presença. E vai fazendo tanta promessa. Porque está vendo o fim da vida. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida todos os dias. Essa palavra é a luz para o nosso caminho. Essa palavra precisa nos moldar. Se a palavra não está te moldando, tem alguma coisa errada aí. Se tudo que fala na Bíblia para você está normal, está natural, tem alguma coisa errada aí, porque a Bíblia é a palavra que nos confronta, porque nós temos erros, nós temos pecados, nós precisamos de conserto. E se a palavra de Deus vem em nossa vida, é para nos trazer conserto, nos trazer clareza da onde precisamos consertar. Não, isso aí para mim está normal. Então, não está ouvindo, está só escutando. Porque quando ouve, e nós gostamos muito de dizer, essa palavra de hoje era para Maria, ela não veio. Nossa, mas o irmão Pedro tinha que estar aqui, né? Nossa, mas como a irmã Chifronilda faltou o culto hoje? Olha, Deus falou tudo aqui para ela. Não, Deus falou para você. É para você mesmo. Somos nós que estamos aqui. Tá? E para falar essa palavra aqui hoje para vocês, primeiro ele falou comigo. Né? Quando eu estava lendo, buscando e preparando, ele estava falando comigo. Seja melhor. Seja melhor. Aí você vem para oração de manhã e diz: Senhor, me ajuda a ser melhor. Aí parece que falta alguma coisa. Você chega em casa e tem que dobrar os joelhos: Senhor, eu preciso ser melhor. Me ajuda a ser melhor. Porque a palavra de Deus nos traz clareza. Nos traz clareza. E nós precisamos ser melhores a cada dia. Se a palavra de Deus, que você escuta, que você lê, não está te moldando, você precisa mudar o jeito de ler essa palavra. Você precisa buscar uma meditação. Você precisa buscar uma revelação de Deus, porque ela é poderosa. Ela é poderosa. Às vezes você está só passando os olhos, você não está ouvindo, você só está escutando. Porque quando essa palavra adentra o teu coração, quando você coloca ela na boca, e Deus sabe fazer as coisas, né? Quando o João está lá e o anjo diz: ei, vem aqui, perto aqui, chega perto, João. Pega um pedaço desse livrinho aqui, é a palavra. Coloca na boca, João. Mas, peraí, Senhor, comer Bíblia, comer livro, coloca na boca. Sabe o que o João falou? Quando ele colocou na boca, mel, doce como mel. Né? Esta é a palavra. Você olha aos seus olhos, e quando você escuta, palavra boa, palavra extraordinária, é mesmo, ela é doce. Só que ela causa um efeito curativo. Porque quando você ingere a palavra, aí João diz aí, ela amargou como fel.
Porque o amargor não é porque a palavra amarga, é porque o estômago está intoxicado. O estômago está cheio de imundícias. Todo alimento que você encontra, você alimenta dele. Tudo que você escuta, você carrega para você. Tudo que você ouve, você traz para dentro de você. Aí quando a palavra vem, que a palavra é poderosa e ela entra, e quando você vai digerir a palavra, e a palavra entra, e ela vem para curar a sua intoxicação, aí o amargor não é da palavra, é da tua vida, é da nossa vida. Então essa palavra, ela é extraordinária. E será que ela tem moldado o seu caráter? Será que tem moldado a sua conduta? Será que essa palavra tem sido a instrução para a tua vida? Será que essa palavra, a verdade da palavra, tem sido aplicada sobre a tua vida? E Deus não está dizendo para você ser perfeito, Deus está dizendo para você melhorar. Deus não está dizendo para você ser santo do dia para a noite, Deus está dizendo santifique-se. Cada dia melhore, ande mais perto de mim, se consagre mais a mim, viva mais para mim, porque eu te escolhi. E a palavra vai falando aos nossos corações. E nós precisamos ser moldados por essa palavra. Ser moldados por essa palavra. Porque muitas pessoas vêm à igreja e eles confundem. Tem muitas pessoas que querem vir na igreja e voltar para casa com um sorriso aberto no rosto. Nossa, meu culto foi tão engraçado. O pastor falou tanta piadinha lá. Nossa, eu estou soluçando de tanto rir. E aí você não pode vir aqui, você tem que ir para o circo. Lá no circo tem palhaço para contar historinha para fazer rir. É lá que você sai soluçando de rir. Mas na igreja, a gente vem, e a palavra de Deus, ela vai trazer sobre a tua vida confronto. Você vai ser confrontado pela palavra de Deus. E se você voltar para casa chorando, dê glória a Deus, porque Ele te ama. Se você voltar chorando, é porque Deus está dizendo, eu te amo. E eu usei a minha vara hoje para te corrigir, porque eu quero você, não é só para um dia, não é só para 50 anos, não é só para 80 anos. Olha, Deus está dizendo para você, olha, às vezes eu uso a vara na tua vida, às vezes eu te corrijo, às vezes eu te confronto, às vezes eu uso a minha palavra, e às vezes eu até fero teus lombos, sim, mas é porque eu estou te preparando para viver contigo por uma eternidade. Deus te prepara para viver com Ele toda a eternidade. Então por isso você é confrontado. Você pode até sair contrariado daqui, mas você vai chegar na frente dizendo, realmente, pastor, foi meio duro hoje, mas é a palavra para a minha vida. É eu que precisava melhorar. É eu que precisava melhorar. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Ela vem para nos confrontar. Ela nos confronta todos os dias, para que possamos ser melhores. 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2, vai dizer o seguinte, porque Paulo dizendo a Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo estava dizendo para Timóteo assim, olha, acenda a luz na vida das pessoas. Tem muita gente no escuro, mas pregue a palavra, acenda a luz. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Aí Paulo diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Sabe por que não ouve? Porque quando você escuta, o ouvido coça e você tampa, né? Sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantas pessoas já não querem mais ouvir a palavra? Quantas pessoas já estão só escutando a palavra? E é interessante que para ouvir a palavra, você precisa se comportar de maneira que ela seja integralmente aplicada sobre a tua vida.
Quem vem à igreja e diz que está escutando a palavra e sai 4, 5 vezes do culto, não ouviu nada da palavra de Deus, só escutou algumas coisas. Tá? E eles gostam, a maioria das pessoas que não fica dentro da igreja para ouvir a palavra, eles gostam daquelas palavras, eles pegam aquele momento dizendo assim: olha, Deus tem uma bênção para você aí, ó, pega aí. Aí essa palavra é para mim. Mas quando a palavra fala assim: ei, conserta, porque se você não consertar, o teu caminho não é bom. Aí a pessoa, não, era para o João. Eu estava no banheiro, nem ouvi. Aí eu tinha ido beber água. Eu estava tomando água, não era para mim a palavra. Mas é porque não para ouvir, não para ver a luz que Deus está colocando sobre a tua vida, para você saber onde pisa. A palavra vai te mostrar aonde você pode colocar o teu pé, aonde você pode trilhar o teu caminho. Mas Paulo estava dizendo para Timóteo: fique tranquilo, não desista de pregar a palavra da verdade, porque muitos vão rejeitá-la, muitos não vão querer ouvi-la, mas continue pregando, continue falando, porque esta palavra vai ser luz para muitas pessoas, vai moldar muitos corações, vai salvar muitas pessoas da perdição. Aqueles que têm coceira nos ouvidos, deixa que o acerto deles é comigo. Deus é que acerta com essas pessoas. E o acerto de Deus pode ser limpar esses ouvidos, né? Transformar o coração dessa pessoa, quebrantar. Mas se nós não orarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, dobra-me, quebra-me, quebranta-me, não vai ter quebrantamento. É nós que precisamos buscar a luz e colocá-la sobre a nossa vida, para que nós possamos caminhar. Então, nós precisamos ser melhores, dia após dia, porque Deus sempre tem falado com o seu povo, Deus sempre tem se comunicado com a sua igreja, Deus sempre tem despertado a sua igreja, e você, eu, todos nós precisamos entender que a palavra de Deus é luz e é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Teve mudança de ontem para hoje? Teve mudança de ontem para hoje? Se não teve, precisa ter. Você precisa chegar em casa. Na realidade, vocês todos precisariam estar aqui com a caneta na mão, com a agenda aí, anotando os versículos, para chegar em casa e conferir. Até algumas aí, né? A única coisa que pode te salvar hoje é que você pode arrumar uma desculpa, dizendo assim: pastor, eu chego lá em casa e ouço a live. Mas será que houve mesmo? Será que houve mesmo? Nós estamos com a live aqui de um culto que já passou de 4.000 pessoas que